Paz do Senhor Jesus, gente, sejam bem-vindos. Vocês estão no canal Falando de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, meus irmãos. E eu quero agradecer a Deus por você, pela sua vida, por você estar assistindo esse vídeo. Pode ter certeza que Deus vai falar com você. Hoje nós vamos falar de algo especial da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a graça da salvação. Nós vamos falar sobre esse presente que nos foi dado por Deus. Mas antes eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que estão, essa família que está se criando neste canal. Graças a Deus, a cada dia que se passa, nós estamos ganhando mais e mais inscritos. A cada dia que se passa, pessoas têm interagido com esse canal, têm sido abençoadas através desse canal, para a glória e honra no nome do Senhor Jesus. Então, se você ainda não faz parte desta família falando de Jesus, eu quero te convidar agora a fazer uma ação simples. Se inscreva aí neste canal agora. Ative o sininho de notificação e deixe seu comentário aí, compartilhe o vídeo e com certeza você já vai estar assim fazendo parte da família falando de Jesus. Mas sejam bem-vindos, fique aí até o final porque Deus vai falar com você. Olha, a palavra que o Senhor me deu, a palavra que o Senhor me deu se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, quando eu vejo esta palavra, quando eu leio, eu gosto muito desse texto. Quando eu leio esse texto, eu me alegro. Me alegro no Senhor. Me alegro com as maravilhas de Deus, com tudo que Ele tem feito para me abençoar. Quando eu vejo esse texto aqui, eu me lembro dos presentes que nós ganhamos na infância. Você se lembra da sua infância? Você que ganhou uma bicicleta quando era novo. Você se lembra da emoção quando você ganhou a sua primeira bicicleta? Ou o seu primeiro presente, que não seja uma bicicleta, nos tempos modernos agora, o seu primeiro celular, ou alguma coisa que você queria muito e você ganhou. Você se lembra como isso foi gratificante, ser presenteado? O que eu quero dizer com isso? Ganhar um presente é gratificante, né? A gente fica alegre com o presente. Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, nesse texto, está falando sobre a salvação, a graça da salvação. O que é isso? Salvação, ela é de graça. Graça é o que? É favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos. Muitas vezes recebemos um presente de alguém, não porque nós merecemos o presente, mas porque aquela pessoa, ela gosta de nós, ela nos ama, ela tem prazer, ela que sente o prazer maior em nos presentear. Não é verdade? A pessoa gosta de uma criança, tal, dá o presente, ou mesmo de um colega de trabalho e dá aquele presente, ela sente-se gratificante por dar aquele presente. Mesmo aquela pessoa, às vezes, não merecendo receber aquele presente, não tendo feito nada para aquela pessoa, assim, para estar recebendo aquele presente, simplesmente porque alguém gosta e resolve dar, ou seja, sem querer algum troca. Quando nós olhamos para esse texto aqui, eu sei que essa comparação, ela não está na sua totalidade perfeita, essa comparação que eu fiz. Mas o que eu quero trazer desta comparação do presente aqui é a emoção, é a alegria, é você receber sem esperar nada em troca, é você não ter que comprar ou ter que pagar pelo presente, é você receber de graça, entendeu? É você ter o sentido de entender que não merecia receber, mas recebeu. Vou até fazer uma ilustração melhor. Imagine que alguém está com uma dívida e não tem condição nenhuma de pagar e o acreedor está em cima da pessoa violentamente buscando receber o seu dinheiro e de repente um parente resolve: olha, eu vou pagar para você essa dívida. Você não merece. Você fez algo errado, uma dívida que alguém fez, mas estava errado, sabe? Fez aquela dívida. E alguém resolve pagar aquela dívida para te ajudar, para ajudar a pessoa. Isso aí é favor imerecido, sabe? Isso aí é favor imerecido. É quando alguém nos ajuda, mesmo nós não merecemos. Quando nós olhamos para a graça da salvação e nós entendemos aqui essas analogias que eu acabei de fazer aqui, você compreende como é maravilhoso esse texto aqui. Porque, amados, o apóstolo Paulo disse aqui, ó, de graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem de vós. É dom de Deus, sabe? Graça, segundo a teologia, é favor imerecido.
Quando nós olhamos a ação humana desde o início, quando nós estudamos a história humana, quando nós voltamos no passado para compreender o ser humano, nós vamos entender uma coisa: o ser humano é mau. O ser humano é mau. O Senhor disse que olhando Deus dos céus para a terra, não encontrou um justo sequer. A palavra diz, né? A Bíblia diz, olhando Deus dos céus para a terra, não encontrou um justo sequer. Não encontrou ninguém que buscasse a Deus. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus viu que o homem era mau. O homem por si só é mau. Por quê? Porque o pecado corrompeu o homem. O homem não se preocupa em buscar a Deus. O homem não se preocupa em voltar-se para Deus. O homem sozinho não se preocupa em voltar para Deus. Quando nós analisamos assim, o primeiro homem, o primeiro casal que foi criado, homem e mulher, né? Adão, Eva, nós podemos observar ali que aquele casal, eles estavam em um jardim, um lugar maravilhoso, eles não precisavam de nada, mas estavam perfeitos, estavam em um lugar perfeito, tinha comunhão com Deus, tinha tudo que precisava, era para ter uma vida feliz, era para multiplicar, era para viver debaixo do milagre, era para não estar preocupado com problemas e adversidade, mas viver a plenitude da vida. E o que esse homem fez? O que esse homem fez com o livre-arbítrio que Deus deu? Desobedeceu ao Senhor, se afastou de Deus e preferiu dar ouvido, né, ao mal, que foi aquela serpente, ou seja, Satanás encarnado naquela serpente. Então, o que acontece? Meus amados, quando nós observamos isso aqui, nós entendemos que o homem, ele sempre está buscando se afastar de Deus, está longe de Deus. Então Deus agora resolve trazer o homem para si. E de que forma o Senhor faz isso? Oferecendo a ele a graça da salvação. Oferecendo a ele a salvação de graça. E para o homem de graça, mas para Deus teve um preço. Qual foi o preço? Perdeu o filho na cruz do Calvário. Quando nós olhamos a salvação, nós só olhamos o lado da parte em que nós não temos que pagar. Moça, é bom demais ter que receber algo sem ter que pagar, não é bom demais. Como eu disse, receber um presente é muito bom, é muito gratificante. Mas aquela pessoa que doou o presente, o que foi que aquele presente custou para aquela pessoa? O quanto aquela pessoa teve que pagar pelo presente para presentear o outro? O que Deus teve que pagar para que você pudesse ter a salvação? Qual foi o preço que Deus teve que pagar para trazer o homem de volta para si? O que o Senhor teve que fazer? Você já parou para imaginar o que o Senhor teve que fazer? O Senhor teve, olha, vamos analisar aqui. Nós estamos falando aqui nessa mensagem sobre salvação, sobre graça, e quero que você entenda o amor de Deus para com a sua vida e como nós somos privilegiados. Às vezes nós não paramos para entender, para compreender, né, o privilégio, aleluia, o privilégio que é servir a Deus, né? Às vezes nós não paramos para compreender isso, o privilégio que é servir a Deus, o privilégio que é estar com Deus, ter Deus do nosso lado. Olha para vocês verem. Quando nós entendemos assim, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Antes que o mundo existisse, ele já existia. Ele estava no céu de glória, nunca passou por nenhuma dificuldade, nunca. É Deus Criador. Um trono de glória estava à sua volta, anjos servindo. E esse Filho de Deus teve que deixar tudo isso, vir na terra. Teve que se vestir de homem, entrando em uma virgem, tornando-se uma criança, no ventre de uma mãe, para poder entrar neste mundo como homem, para poder pagar o preço do pecado que o homem não tem capacidade nenhuma de pagar. Primeiro, o sofrimento que Jesus passou. Segundo, o sofrimento que Deus passou. Sim, que sofrimento muito de ver o seu filho passando por aquilo, o seu filho ter que passar por aquilo. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, enquanto morria, Deus teve que virar as costas para o Senhor, porque ele carregava o pecado da humanidade toda nas suas costas. Jesus ainda grita naquele momento de agonia: Senhor, por que me abandonaste? Me abandonaste. Jesus se sentiu abandonado, se sentiu, sozinho em uma cruz. Tudo isso para que você recebesse o presente da graça da salvação. Eu te pergunto, e pergunto para mim mesmo, como que nós temos reagido a isso?
Qual o valor que temos dado à graça da salvação que nos é oferecida por Deus? Será que isso é algo importante? Nós temos que ser sinceros. A vida espiritual ela só existe se houver sinceridade. Eu preciso ser sincero em todos os pontos, para que eu possa entender em que lugar, em que ponto espiritual eu estou. Para que eu possa entender em que momento espiritual da minha vida, do meu conhecimento de Deus eu estou. Que importância tem a salvação para você? Para mim, pastor Leandro, que importância tem a salvação? Tudo isso que eu acabei de dizer, todo o sofrimento que Jesus passou, todo o sofrimento que o Senhor Deus passou em ver o seu filho morrendo, tudo que o homem representa diante de Deus em sentido de maldade, de pecado, de afastamento, né? E mesmo assim, o Senhor buscou este homem, resgatar este homem, não deixar que ele vive sem uma oportunidade de se arrepender, de viver algo melhor. Quando nós observamos tudo isso aí, o que é a salvação para você? Qual a importância que você dá à graça que foi lhes dada da salvação? Qual a importância? Sabe? Porque muitas vezes nós falamos assim, eu amo a Deus, eu amo tudo que o Senhor fez, tal, mas isso é superficial, não é verdadeiro. Você sabe o que é um amor verdadeiro, você sabe o que é um amor, eu sei o que é um amor verdadeiro. Nós precisamos saber se nós estamos nesse patamar de entender a profundidade da graça da salvação, desse texto que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. Porque quando nós compreendemos isso na profundidade, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos entender que somos privilegiados e que todos os dias nós temos que levantar de manhã cedo e dizer, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela salvação que o Senhor me concedeste. Muito obrigado pela oportunidade que me deste. Muito obrigado por se lembrar de mim. Aleluia. Muito obrigado por enviar o seu filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo teu amor dispensado naquela cruz agoniante, naqueles chicotes que levaste nas costas, naquele cuspo que lançaram no teu rosto, naquela coroa de espinho que colocaste na sua cabeça. O teu amor estava sendo derramado em cada gota de sangue por mim. Meus amados, quanta coisa maravilhosa nós recebemos de Deus, quantas coisas gloriosas. E a principal dela é a salvação. Quando nós analisamos a Bíblia, isso aqui é para reflexão. Quando nós analisamos a Bíblia, nós entendemos qual o destino do homem sem Deus. Eu posso te dizer uma coisa. O que o Senhor fez foi grande. Porque o homem se afastou de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Isso é uma fala do apóstolo Paulo. Todos pecaram, se afastaram, seguiram por seus caminhos sem buscar a Deus. Só que nós precisamos compreender que não é simplesmente seguir e está tudo certo. Não, a gente está seguindo, lembra, o caminho. Vai chegar ao final do caminho. E se nós chegarmos assim sem Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos cair em um grande abismo. E esse abismo, ele vai nos levar a uma perdição eterna. Um sofrimento eterno. E o Senhor, vendo tudo isso aí, o que ele fez? Ele nos ofereceu a salvação de graça. Eu quero que você entenda a parte de que você e eu, nós não merecemos esta oportunidade que nos é dada nesse texto que eu acabei de ler. De graça sois salvos. Porque pela graça, favor imerecido. Lembra, essa palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, você não merece, mas pela graça você é salvo. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Uma coisa interessante nesse texto aqui, que deixa bem clara, é a questão das obras. Tem muitas pessoas que pensam assim, se eu ajudar os pobres, vou diminuir o meu pecado. E posso ser salvo por ser uma pessoa boa, por comprar e pagar, por honrar meus compromissos, por fazer sempre o bem.
Você conhece aquela pessoa que mesmo não servindo a Deus, mas tem um coração de ouro. Você fala, nossa, aquela senhorinha, aquele senhorzinho, aquele jovem, tem um coração de ouro. Sempre que ele pode, ele está ajudando alguém. Às vezes deixa de comer o prato de comida para dar alguém. Alguém pode pensar assim, nossa, essa pessoa está salva. Não tem como essa pessoa não estar salva. A salvação não vem por aí. Ajudar alguém, dar um prato de comida, é uma questão humana. É necessário que eu ajude o meu irmão, nós estamos no mesmo caminho, estamos na mesma terra. Isso é uma coisa da terra, isso não tem nada a ver com a salvação. Isso aí não traz salvação. Dar dízimo não traz salvação, é obrigação. Dar oferta não traz salvação, é obrigação que nós temos. Isso aí é obrigação de cumprir a palavra do Senhor, ajudar os pobres não traz salvação, é obrigação, você entende? É obrigação, não traz salvação. O homem que faz isso não está fazendo nada demais, ele simplesmente está cumprindo as obrigações de um ser humano, de um servo do Senhor, de um crente em Cristo Jesus. Isso é obrigação. Não está fazendo favor para ninguém. Outra coisa, quando nós ajudamos alguém, quando nós devolvemos o nosso dízimo, devolvemos nossas ofertas, quando nós contribuímos dentro da igreja com a necessidade dos nossos irmãos, tudo isso aí, eu quero te dizer uma coisa, você não está fazendo favor a ninguém, não estou fazendo favor a ninguém, não estou sendo bonzinho, isso é uma obrigação. Isso não traz salvação. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pensa aí. Se eu posso agora ter minha salvação através de ajuda ou das minhas obras que eu faço, do meu trabalhar, então eu estaria me salvando. Eu poderia me gloriar? Não. Eu faço obra, eu tenho o direito da minha salvação. Só que não. A graça é de graça. Isso quer dizer que não tem dinheiro. O apóstolo Pedro disse que a nossa salvação não foi comprada com ouro ou com prata que é corruptível, não. A nossa salvação foi comprada pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você entende? Você não tem domínio sobre ela. Ela é de graça. Você pode receber de graça, mas nada você pode fazer para tê-la, a não ser aceitar o presente de Deus. Sabe? Você não pode fazer nada para obter o presente. O presente está lá. É de Deus, ele deu de graça. E lembra que nós não merecemos, sabe? E tem há muito tempo atrás, eu ouvi uma analogia sobre este assunto, sobre a graça, e eu não sei exatamente as palavras como estava escrito. Eu vi num escrito de um pregador muito antigo, e eu adaptei, porque eu só lembro o conteúdo ali, como mas não as palavras exatas de como ele fez aquela analogia. Então eu fiz a minha própria, baseada naquela ali. Então, veja bem, para que a pessoa entenda a questão da graça da salvação, favor imerecido. O que eu quero te dizer é o seguinte, é a pessoa que não merece, mas recebeu aquela graça, que foi o nosso caso. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu esta graça. E nós temos que desfrutar dela, né? Glorificando a Deus. Presta atenção. É mais ou menos assim. Eu quero que você imagine uma cena. Imagine uma cena. Imagine uma cidade pequena. Uma cidade pequena. Pequena não é pequena cidade. Você já deve ter ido numa cidade bem pequenininha, poucas pessoas. Imagine uma estrada. Uma estrada. Estradona grande, terra, batida. Deu para você imaginar essa cena? Tá. Imagine essa estrada. Agora imagine que está indo um cego, pessoa que não consegue enxergar. Ele está indo tentar achar a casa de um parente seu, imaginando mais ou menos aonde é, segurando ali nas paredes e tal, andando, e ele tem mais ou menos uma noção por já ter ido, mas de repente ele entra no caminho errado e dá em direção a essa estrada. E essa estrada tem algumas placas dizendo não vai porque tem um grande abismo no final. Pense aí. Todos os moradores ali sabem que aquela estrada está interditada, existe um grande abismo, um grande buraco. Quem cair lá com certeza morrerá. Imagine o seguinte. E esse cego pega essa estrada e vai, saudade.
Ele está imaginando que está indo na casa do seu parente, mas ele não está conseguindo enxergar para onde ele está indo. De repente vem um homem naquela mesma estrada, voltando ao contrário, correndo. Aquele homem está vindo correndo porque tem uma necessidade muito grande de chegar em um determinado lugar em um determinado horário. Ele tem uma hora marcada e ele está meio que atrasado. Se ele parar para fazer alguma coisa, ele não vai conseguir cumprir aquele compromisso e perderá alguma coisa na sua vida. Pense aí. Tomará um prejuízo, algo assim, desse tipo. Então é muito importante que ele chegue naquele compromisso. É isso que eu quero que você entenda. É muito importante. Mas ele observa que vai um cego. E ele entende que aquele cego, no final da estrada, vai cair num abismo e morrer. E ali ele tem um pensamento na tua mente. Ele tem algo para decidir, uma decisão para tomar isso. Ele tem uma decisão para tomar. Ou eu paro e ajudo esse cego, ou eu deixo aí e vou embora fazer o meu, cumprir o meu compromisso. Ali ele tem uma grande decisão. Ele não tem obrigação nenhuma de ajudar aquela pessoa. Ele não tem obrigação nenhuma, ele tem um compromisso para fazer. Aquele cego nunca fez nada, ele não conhece, mas ele percebe que é cego. Pense aí. E ele tem uma decisão. Mas ele é um ser humano. E o outro também. Então o que ele faz? Ele para o que ele ia fazer para ajudar aquele cego e colocar ele na direção certa do caminho que leva à casa do seu parente. E aquele homem recebe ali um favor que ele não merecia. Se aquele homem não tivesse ajudado aquele cego, sabe o que teria acontecido com ele? Ele teria caído naquele buraco e teria morrido. Se aquele homem não tivesse dispensado um favor imerecido para aquele cego, ele teria se perdido. Você sabe quem é esse cego? Dessa analogia? Eu e você. Você sabe quem é esse homem que estava passando? Deus. Na analogia é isso. É esse cego, é eu e você. Nós estávamos espiritualmente indo em uma estrada, sem enxergar nada, em direção a um abismo. Aleluia, Jesus. Isso aqui entenda isso aqui. E no meio do caminho o Senhor parou para nos ajudar. E muitas vezes o que fazemos com tudo isso? O Senhor parou e nos colocou na direção da salvação. Nos mostrou o caminho. E tem muita gente que mesmo o Senhor mostrando o caminho, ainda volta para trás, para o abismo. Aquele cego não sabia, lembra que tinha um abismo no final. Muita gente, o Senhor pôs no caminho e eles voltaram sem saber que no final tem um abismo. Eu quero te dizer uma coisa, o homem que morre sem Cristo, ele está indo em um caminho. Sem Cristo, ele está indo por um caminho que leva ao abismo. Com Cristo, ele está indo em um caminho que leva à vida eterna e à vida de salvação eterna, de prazer e felicidade eterna. Então, amados, vocês observam o quão é maravilhoso a graça da salvação. Vocês observam? Existe uma outra analogia nesse mesmo sentido, que vocês encontram um pouco dela lá no livro de Ezequiel, que é mais ou menos assim. Ezequiel, ele faz algo, ele fala também, falando da salvação, de como Deus libertou Israel. Ele fala mais ou menos assim. Eu crio a minha própria analogia em cima disso aí, acerca da graça, do favor de Deus merecido, que é o que nós estamos falando aqui. Imagine comigo uma mãe que tem o seu filho, está grávida, uma mulher, não tem marido, tá? Uma pessoa que não tem como criar aquela criança, que está esperando no ventre, e de repente ela está andando sozinha numa estrada, sem direção, sem casa, sem nada, sem saber o que fazer, sem ajuda de ninguém. E o que acontece? Ela está indo em um caminho, numa zona rural, e de repente ela sente as dores de parto. E sozinha ela tem aquela criança, uma menina, e ela não sabe o que fazer, não tem como cuidar.
Então, no seu sangue ali que aquela criança sai, ela pega, põe um pano ali, alguma coisa que ela estava e deixa aquela criança ali, pois não sabe o que fazer no meio do caminho. E vai embora. Aquela criança está ali, o que vai acontecer com ela? Animais podem comer, formigas, porque elas estão maladas de sangue. Tem todos os meios ali para vir um animal e acabar com a vida daquela criança. Ela está jogada. Aquela criança não pode fazer nada por si mesma. Não pode fazer nada para se salvar. Ela não tem possibilidade, ela é uma criança, ela não tem capacidade de se salvar, não tem capacidade de pedir ajuda, ela está condenada a morrer, a ter sua vida ceifada. Ela está abandonada na beira do caminho para morrer, sol quente, pense aí. De repente vem-se um homem e olha aquela situação. E ali ele tem uma decisão, como no primeiro caso, para tomar. Salvo eu esta criança ou não? Nós sabemos que vai salvar, mas eu quero te dizer uma coisa, a decisão não foi da criança, foi do homem. O que eu quero dizer com isso? O homem resolve, então pega a criança, leva para casa, salva a criança e cresce uma criança bonita. Mas, deixa eu te falar uma coisa, aquela criança não tinha possibilidade de se salvar, não é verdade? Nesse caso aí é nós. Nós não temos, é isso aqui, eu fiz essa analogia aqui para que você entenda esse texto. O apóstolo Paulo diz que é de graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Eu quero te dizer uma coisa, o homem por si mesmo não tem possibilidade de se salvar. É como aquela criança. Se não fosse Deus na tua vida, você não se salvaria. Lembra sempre disso, sabe? Tá passando um caminhão aqui, gente, calma aí. Porque, veja bem, há muitas pessoas que têm arrogância espiritual. Isso é muito complicado. Há muitas pessoas... Passou outro caminhão. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas estão arrogantes espiritualmente, sabe? E se sente santo, se sente que é ele, que ele faz, que foi ele, que ele pode, que ele é o bom, que ele é isso, que não é não. Cuidado com a arrogância espiritual. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Nós estávamos como aquela criança que a mãe abandonou na beira do caminho. E aquele homem veio e salvou. Então, estaremos sempre devendo a Deus a nossa salvação. Lembra disto. Lembra sempre disso. E dê valor à tua salvação. Eu tenho que dar valor à minha salvação. Eu tenho que dar valor à graça que me foi dada por Deus. Eu tenho que dar valor ao que o Senhor fez por mim. Eu preciso dar valor a tudo isso. E preciso entender que isso é real. O céu é real. O inferno é real. A morte é real. A vida é real. O inimigo das nossas almas é real. Nós precisamos dar conta da nossa alma. Gente, isso é muito sério. A coisa mais importante do ser humano não é dinheiro. A família é importante, mas não é mais importante do que isso. Sabe? Os bens, tudo é importante, mas não mais do que a salvação. Sua mãe, seu pai, nada disso é mais importante do que você entender que você é salvo. Você precisa entender que o inferno ele é real. E é doloroso. E é desesperador. E é terrível. Então, precisamos ter a nossa vida garantida em Cristo Jesus. A nossa salvação, a nossa vida eterna. Como eu falo de vida, eu falo de vida eterna em Cristo Jesus. Então, todo esse favor nos foi concedido por Deus. Esse presente. Você hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é 21, né? Hoje é 21. Hoje é 21. E o que acontece? Hoje é domingo. Hoje é 21 de agosto, né? Eu tô até meio aqui pensando na data, mas hoje é 21 de agosto, né? Hoje é 21 de agosto, né? E eu quero te dizer uma coisa. Você, nessa data de hoje, 21 de agosto de 2022. Me desculpa aí que a memória falhou um pouquinho aqui. 21 de agosto de 2022. Eu estou gravando esse vídeo. E quero te dizer uma coisa. Hoje, você tem oportunidade de se salvar. Hoje, você tem oportunidade de se salvar.
de ter seu nome escrito no livro da vida. Lembra disso sempre. Lembra sempre disso, sabe? Hoje você tem possibilidade, porque tá aí é de graça. E muita gente rejeita e troca até por um copo de bebida. Sabia que tem gente que troca a salvação por um copo de bebida? Tem gente que troca a salvação por um pequeno prazer. Só que tem que lembrar que a salvação ela é eterna. Então, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Que você lembra que Deus fez muito por nós. Que você lembra que o Senhor te ama. Que Jesus, ao derramar aquele sangue na cruz do Calvário, ele derramou por amor a você, a mim, a nós, a humanidade. Então vamos dar valor ao que o Senhor fez por nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, desde já eu te peço, inscreva neste canal. Inscreva neste canal. Faça esse canal crescer. E eu quero agradecer a Deus pelas 142 pessoas que estão conosco neste canal. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou com 142 pessoas no canal inscritas. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.